Ludovica. Olá, uma excelente noite para você que está em Goiânia ou em Brasília. Está começando agora mais uma edição do programa Ludovica aqui na sua Rádio Executiva. Fique conosco. Hoje nós vamos falar sobre os passos da conquista no amor. Será que existe um manual de instruções para conquistar alguém? Coaches e psicólogas vão nos ajudar a entender melhor sobre o assunto. Começando agora o primeiro bloco do programa Ludovica, vamos falar sobre passos da conquista no amor. Será que é possível falar em um manual de instruções ou cada caso é um caso? Quem vai nos responder a essas e a outras perguntas são a Mara Suassuna, ela é psicóloga, mestre em psicologia, master coach em relacionamentos, parceira nossa Ludovica. Tudo bem, Mara? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Thalita, boa noite, Ruth, boa noite, Viviane. É um prazer aqui estar com vocês aqui nesse programa mais uma vez. Boa noite, Viviane Guimarães, psicóloga, coach de relacionamentos, gestalt terapeuta, parceira nossa Ludovica. Tudo bem, Vivi? Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, com vocês, e eu agradeço o convite. Vamos lá falar desse assunto, né? Ruth Cavalcante, nossa editora aqui da plataforma Ludovica. Tudo bem, Ruth? Tudo bem, Thalita? Boa noite, ouvinte. Um assunto complicado hoje, né, Ruth? Passos da conquista. A conquista é sempre algo bastante romantizado. A gente vê filmes, livros sobre o assunto, mas na prática, o que é necessário para conseguir conquistar alguém, Mara? Primeiro é estar desocupado do ponto de vista afetivo. Eu costumo dizer que quando a pessoa ainda está ligada a um relacionamento, ou ainda tem um relacionamento mal resolvido, quando ela parte para a conquista, ela acaba não tendo resultados satisfatórios. Então eu diria que o primeiro passo é realmente estar disponível para que essa conquista aconteça. Um segundo passo é realmente estar aberta, não é? Por quê? Porque eu vejo muitas mulheres no consultório, Mara, eu quero encontrar alguém, mas quando você vê essas pessoas dentro de um contexto, as pessoas têm dificuldade para olhar, têm dificuldade para dar um sorriso, têm dificuldade para estabelecer um contato físico. Então, acho que o primeiro passo para a conquista é estar verdadeiramente aberta e com a decisão de que realmente todo comportamento que ela venha a ter na relação com o outro seja um comportamento que venha a ter congruência com esse objetivo, que é o de conquistar e de estabelecer uma relação. E eu costumo dizer, a gente começa uma conquista não é evidentemente na cama, né, como a gente tem visto aí no mercado. A gente começa uma conquista no olhar, resgatando aqueles valores lá de antigamente, né, o olhinho no olhinho, começa na amizade, começa no conhecimento dos valores do outro, para depois realmente partir para esse campo da sexualidade. Então acho assim que essa conquista a gente tem que resgatar o que ficou lá do passado. Hoje, em função das redes sociais, de tantos sites e aplicativos para as pessoas se conhecerem, isso acaba tirando esse encantamento e essa oportunidade de que essa conquista se dê de uma forma mais lenta e principalmente com possibilidade de conhecer essa outra pessoa que você quer conquistar. Viviane, a aproximação, como é que a pessoa se aproxima da outra, né? Chama atenção, mostra que está interessado. A Mara falou sobre essa questão da lentidão, né? Desse espaço da conquista. Hoje é tudo muito atropelado. Sim, com certeza eu acho que esse é um ponto importantíssimo. Hoje nós somos uma sociedade ansiosa, inclusive nos relacionamentos. Então, assim, até na hora de conquistar, de começar alguma coisa com outra pessoa, existe essa ansiedade. Eu vejo muito a minha filha de 20 anos e ela tem essa pressa de querer ver as coisas acontecerem, né? O desejo de organizar, de dar tudo certo. Então, eu acho que isso é importante. A gente ter um pouco mais de tranquilidade, de calma, o olho no olho, né? Hoje em dia os jovens têm muita pressa, né? Nesse já começar a relação e já partir para o ponto da sexualidade, como a Mara falou. Mas isso é tão gostoso, acho que isso é tão essencial, esse olho no olho, esse conhecer um ao outro, começar algo tranquilamente. Acho que isso tudo é muito importante. E um fator que eu acho que é importantíssimo é a questão que para conquistar o outro, eu tenho que ter me conquistado antes. Eu acho que isso é muito importante na hora da conquista. Por quê? Porque a pessoa que está mais segura de si, que está bem resolvida, que não tem nada pendente de nenhum relacionamento antigo para trás, que tá num momento legal consigo mesmo, ela vai ter uma capacidade, eu brinco, eu falo assim, vai ser igual um imã para aquilo que você focar. Por quê? Porque você tá bem com você mesmo. Então calma, nada de pressa, se conheça, se conquiste, se ame, e aí você tá pronto para a conquista do outro, né? E a gente vive num momento em que a preocupação com segurança, principalmente para a mulher, é muito grande.
as mulheres desconfiam, têm receio, não se sentem seguras em conhecer novas pessoas. Como é que se supera isso? Primeiro, eu acredito que um pouco de medo e de insegurança, em alguns momentos, é até salutar, Ruth. Por quê? Porque hoje o que acontece? Nós vivemos num mundo em que a gente não conhece as pessoas, não é isso? As pessoas mentem, não é? Então a gente tem muitos psicopatas que estão aí, a gente vê os crimes aí, né? Por exemplo, a questão da violência contra a mulher cresceu imensamente. Então a mulher, ela tem que ter esse cuidado mesmo, essa cautela. O que tem acontecido hoje é que as mulheres, elas estão num movimento de tanta carência afetiva que elas desconsideram todos os cuidados, né? Cuidados do ponto de vista, né, da integridade, cuidados do ponto de vista da concepção. Então a mulher, ela tem que ter sim a preocupação ao conhecer a outra pessoa. Então por isso que eu falo, eu vejo, por exemplo, tem pessoas que saem na noite, conhecem aquela pessoa naquela noite, né? Já vão pra cama sem saber quem é aquela pessoa, leva pra casa sem saber quem é aquela pessoa. Então eu acho que tem que ter esse cuidado sim, né? A gente, às vezes, eu falo o seguinte: você pode estar dormindo com o inimigo e não tá sabendo. Então a mulher, ela tem que ter uma certa reserva, uma certa precaução do ponto de vista, inclusive, social, que eu tô dizendo, né? Não tô dizendo do ponto de vista dela pessoal. Isso que a Viviane colocou, essa insegurança do ponto de vista da ausência de autoconfiança, é algo que a mulher tem que trabalhar, né? Mas ela também tem que ter autoconfiança e algum nível de precaução. Não dá para se aventurar com a primeira pessoa que aparece, né, de forma simpática. Não é isso? Eu tenho uma pessoa que ela conheceu um rapaz, ela falou: olha, Mari, eu me apaixonei pelo rapaz, é um rapaz que tem um bom nível social, né? Aí eu falei: o que ele faz? Ela falou: ele trabalha com carros, ele tem muitos carros na casa dele, né? E ela envolvida com aquilo e não se preocupou em conhecer. E um dia ela se depara com a fotografia dele no jornal como uma pessoa que mexia com comércio de carros, né? De desmanche de carro. Então a gente tem que ter preocupação, tem que saber sim qual é a procedência dessa pessoa, de onde essa pessoa vem, o que ela faz, quais são os valores dessa pessoa, que tipos de relacionamento ela teve, por que ela saiu desse relacionamento, quais foram os motivos. Mulher tem que ser detetive. Nada de pressa nessa hora, tem né? que ser A fase detetive. de conhecer, de E os meninos entender, também de precisam se buscar. preocupar? Com certeza, né? Tá cheio de mulher aí também que tá emocionalmente complicada, para não dizer desequilibradas, né? Tem muito. Tem muita mulher que às vezes não quer um relacionamento, quer um provedor, quer um pai pro filho ou um passeador pro cachorro. Então, há de se identificar o que eu quero do outro. Eu tenho pacientes homens excelentes, que são excelentes partidos. E quando eles vão comentar comigo a respeito das moças que eles conheceram, eu tenho que realmente alertar, cuidado, porque essa tá querendo, um pai pro filho. Ela não tá querendo um relacionamento com você, ela tá querendo um pai pro filho dela. Por quê? Porque as pessoas se mostram por meio dos comportamentos. Então a gente tem que estar atento sim, né? Relacionamento é algo muito sério. Não dá para tratar como as pessoas têm tratado, como uma troca de roupa, como uma troca de toalha no banheiro, não. Relacionamento é algo que a gente tem que ter cuidado, tem que ter uma certa procedência, né? Eu tenho que saber, né? E principalmente, eu tenho que saber qual é o objetivo que eu quero nessa relação. Então eu vejo assim, as pessoas estão muito perdidas e pelo fato de estarem perdidas, acabam se perdendo também na hora da conquista. Ainda sobre esse assunto de segurança, logo surgem ali as primeiras conversas, os primeiros bate-papos. Viviane, você acha que a mulher, especialmente a mulher, tem que se resguardar mais sobre as informações? Eu moro em tal lugar, eu tenho tantos filhos. Como é que são essas primeiras conversas? Acho que como a Mara falou, a gente tem que pensar também que não é só uma questão de pessoal, é uma questão mesmo de sociedade, né? Então eu acredito que a mulher tem que ir com calma primeiro, conhecer, conversar e se resguardar assim quanto a essas informações, né, mais pessoais, não ir se entregando e contando tudo para uma pessoa que você não faz ideia de quem seja, de onde veio. Isso tudo vai acontecendo devagar. Eu acho que esse é o ponto-chave. As coisas têm que acontecer devagar. O conhecimento tem que vir, as conversas vão aumentando o teor de profundidade e dessa forma cada um vai conhecendo e conquistando um ao outro. Isso é um processo, isso não pode ser algo como acontece demais hoje, que é algo do dia para a noite e que quando você vê as meninas já estão partindo para
para a sexualidade, que é algo tão importante também e que pode ser vivenciado de uma forma tão bonita e muitas vezes é vivenciado de uma forma atropelada, né? E é muito importante isso que a Mara falou. As pessoas buscam um relacionamento hoje, eu vejo isso muito no consultório. Elas não buscam um relacionamento para ser feliz, elas buscam um relacionamento para resolver um problema pessoal do passado delas, né? Como essa questão de, não, eu já tô ficando pra titia, então eu tenho que casar, eu tenho que arrumar alguém, eu tenho que ter alguém. Não, eu preciso, tá muito pesado pagar as contas sozinho, então eu preciso de alguém para me ajudar nessa questão de pagar as contas. Então a questão é, eu sempre pergunto isso no curso, por qual motivo você quer se relacionar com essa pessoa? Qual o motivo real? Porque quando você para pensar nisso, muitas vezes você vai ver que na verdade você não está interessado na pessoa. Você está interessado em resolver o problema pessoal seu. E aí o relacionamento não vai funcionar. Vamos fazer uma pausa no nosso bate-papo? Daqui a pouco a gente volta. Ludovica. Segundo bloco do nosso programa Ludovica aqui na Rádio Executiva, hoje nós estamos falando sobre os passos da conquista no amor. Afinal de contas, o que é certo e o que é errado? No bloco passado nós falávamos sobre a questão da segurança. Agora eu gostaria de saber de vocês sobre a iniciativa, a atitude. Antigamente as mulheres não podiam chegar nos rapazes. E agora, mudou um pouquinho essa situação, Mara? Mudou muito, porque antes a concepção que tinha que quando a mulher procurava, né, o homem, ela estava indo atrás. Hoje a concepção mudou, a mulher está indo em busca. Então o conceito dessa atitude, ela mudou. Então isso acaba gerando um certo conforto para a mulher ir buscar aquilo que ela deseja. Então eu acho natural. A única preocupação que eu tenho não é de repente partir da mulher ou partir do homem. Eu acho que quando a gente quer, a gente tem que ter atitude. Então isso não é uma questão de gênero, é uma questão de você ir realmente em busca daquilo que você deseja. O que acontece é que muitas vezes essa atitude acaba sendo muito insistente. E isso para conquista é algo que atrapalha. Então, por exemplo, a mulher ter atitude, de repente ligar pro rapaz ou pro paquera, pro jantar, tá? Tudo bem, agora não dá para ligar 10 vezes por dia, ficar insistindo todo dia. E agora com o WhatsApp, nossa senhora, ninguém tem sossego mais. São 40 mensagens por dia, áudio, vídeo, né? Então isso não é legal. Por quê? Porque aí, em vez de você exercitar a sua autonomia na arte da conquista, você acaba demonstrando para outra pessoa que você é uma pessoa insistente, ansiosa, e isso consequentemente vai afastar o seu possível pretendente de você. Então, isso vale para homens e mulheres. Para homens e mulheres. Tudo que é demais, Ruth, não funciona. Então ficar muito em cima não funciona, ligar demais não funciona, mandar muita mensagem não funciona. Como as mulheres estão muito ansiosas, né, Viviane? Elas acabam potencializando isso e isso acaba afastando, tanto homens como mulheres. Eu falo assim, a conquista exige sinais, né? A arte da conquista é a arte de enviar sinais. Sinais, né, do desejo, do interesse. Agora, a partir do momento que você envia 30 sinais pelo WhatsApp, aí eu acho que perde um pouco do sentido, tanto para homens quanto para mulheres. E eu acho que isso é muito interessante. Essa questão da conquista, eu acho que é um tema lindo. Por quê? Porque a conquista nunca pode acabar. Eu trabalho isso com os casais no consultório. Eu falo, conquista nunca pode terminar. É pro resto da vida. Quando vocês estiverem daqui 10 anos, 20 anos de casado, ainda tem que existir esse eu preciso conquistá-lo para ele estar comigo. Eu preciso conquistá-la para ela estar comigo. Isso é essencial. Se a gente perde isso, esse desejo de agradar ao outro, de ser, de dar sinais ao outro, eu acho que quando a gente perde isso, a gente deixa a relação meio que ficar apagadinha. Não é? É importante isso. Sempre assim, aquele... um conquistando o outro, um presentinho, uma palavra, um carinho. Isso tudo a gente não pode deixar perder. E lembrando dessa forma, sinais, nada de sufocar o outro com insegurança, porque aí já é diferente. A gente citou agora há pouco o WhatsApp e a gente percebe que esse aplicativo tem pautado os relacionamentos, pelo menos no início, não é? E ele é muito impessoal. O que muda? Como é que é essa história de conquistar com o WhatsApp? Eu acho que tudo tem os dois lados, um lado positivo e um lado negativo. Eu acho que o WhatsApp, ele tem um lado extremamente positivo, porque às vezes a pessoa faz contatos que às vezes pessoalmente ela não faria, diz coisas que comumente ela não diria pessoalmente.
Mas ao mesmo tempo que facilita essa comunicação, ao mesmo tempo tira essa assertividade também da pessoa dizer, né, cara a cara. Então eu vejo, por exemplo, eu atendo uma pessoa que o noivo terminou um noivado de 6 anos por WhatsApp. Né? Olha, eu acho que não vai dar mais, siga seu caminho que eu tô seguindo o meu. Ela desmoronou. Né? Então, assim, é uma forma de comunicação que foi rápida, mas foi extremamente desastrosa. Então, eu acho que todo meio de comunicação, primeiro, a gente tem que avaliar a mensagem, tem que avaliar o conteúdo dessa mensagem e verificar se realmente as redes, né, o WhatsApp, o e-mail, é o canal mais adequado para essa mensagem. Então, assim, cada caso é um canal que você vai usar. Eu não acredito que o WhatsApp seja para tudo. Por isso que tem os emotions, né? Para tentar Pôr dar um pouco aquela de emoção. E esses dias eu fiquei sabendo que eu estava usando as emoções todas erradas, né? Porque Tem que fazer um curso para entender as emoções, eu descobri isso ontem, Ruth, que aquela mãozinha assim, para mim era bênção, né? Eu tô agradecendo a Deus. Não é súplica. Ah, é súplica? É súplica. Então ontem que eu descobri com o meu design que eu estava usando os emotions errados. Então, assim, Eu ouvi falar que é hi-fi. Então, assim, o WhatsApp é bom desde que você saiba usar. E ele não pode ser um instrumento para você dizer aquilo que no olhinho você não tem coragem. A gente precisa desenvolver essa capacidade de olhar nos olhos e dizer, olha, isso não dá pra mim, isso tá bom, isso tá ruim, vamos ver o que a gente pode fazer pra melhorar isso aqui. Há quem seja mais galanteador do que outras pessoas. Eu acho que isso é até da personalidade. Essa questão da conquista, de conquistar o outro, é um exercício mesmo de insistência, de paciência. Quais as estratégias que seriam usadas? Por exemplo, o humor, a pessoa ser divertida, é uma forma de conquistar alguém? Eu acho que tudo depende muito, né? Cada caso é um caso. Então pode ser que para uma pessoa o humor seja algo muito positivo, para outra pode ser que seja algo que nem agrade tanto. Então, acho que cada caso é um caso. E eu acredito muito que essa questão da insistência já é algo que não é tão positivo, porque a partir do momento que não há uma troca de energias e que um tem que ficar ali insistindo para provocar algo no outro, eu já acredito que é algo que não é natural, que surgiu algo natural. Não que não possa acontecer, porque a gente vê muitas histórias de amizades aí a longo prazo e que no final das contas acabou despertando algum tipo de interesse. Então eu acho que cada caso é um caso, tem que avaliar. Eu acho que por isso que eu foco muito e volto na questão da segurança. Quanto mais você está seguro de si, por exemplo, eu sou uma pessoa bem-humorada que gosto de, né, ser mais, nos papos eu gosto de ser mais descontraído e feliz. Ótimo. Agora, se eu não sou assim e vou forçar a barra pra ser, não, eu vou ser bem-humorado, porque ser bem-humorado vai fazer com que o outro goste de mim. Não vai dar certo. Então tem que ser seu. Se você é bem-humorado, use o humor na hora da conquista. Se você é mais silencioso, não tente ser um super falante na hora da conquista. Não vai funcionar, né? Você tem que usar os seus atrativos, né? Aquilo que é seu e que você, por isso que é importante se conhecer para poder conquistar o outro. Porque senão também vai ser uma conquista passageira, né? Porque a hora que ele vê que não tem nada daquilo ali... E tem a questão das linguagens do amor, né? O amor, ele tem linguagens diferentes. De repente, a minha linguagem, de repente eu tô falando russo e você só entende alemão. Então não vai funcionar. Então a gente tem que identificar qual é a linguagem. Tem homens que conquistam com presentes, não é isso? Tem homens que conquistam com poesia, ainda existe, viu, Ruth? Homens que conquistam com poesia, escrevem poesias, ainda existe, né? Tem homens que tentam conquistar demonstrando um status econômico. Então, assim, cada um usa o recurso que tem e usa das características do seu perfil de personalidade. Agora tem que ver se essa linguagem que eu estou usando é uma linguagem que consegue acessar o seu mundo afetivo. Porque, de repente, se você falar, Mara, o que te conquista mais? Uma poesia ou um carro importado? Eu vou dizer pra você que é a poesia. Agora eu posso perguntar pra Thalita falar, não, Mara, eu prefiro carro importado. Né? Então é a linguagem que vai acessar cada um. Por isso que eu digo o seguinte, a gente tem que trabalhar essa questão da percepção para conseguir identificar no outro o que é importante para ele. A gente não consegue conquistar o outro só a partir da nossa identidade, daquilo que é valor para mim, daquilo que eu gosto, mas principalmente sendo capaz de identificar no outro o que ele gosta, como é que ele se sente. Ter essa sacação do outro
é que faz você ter sucesso na conquista. Não basta só eu ser a melhor pessoa para mim mesma. Eu tenho que ser a melhor pessoa para mim mesma, mas com um olhar para o outro. Vamos falar de sexo, Ruth? Porque eu tenho amigas que falam que só vão pra cama com o rapaz depois do terceiro encontro. Isso é verdade? Essa questão é polêmica, É polêmica, né? demais. Tem gente que acha que é depois do sétimo, do sexto. Tem gente que acha que isso não faz a menor diferença. A questão não é se é na primeira, na segunda, nos primeiros 20 minutos, né? Ou nos primeiros 6 meses. Não é uma questão de tempo cronológico, mas de tempo emocional. E o que tem que se trabalhar é principalmente o uso que você faz da função sexual. Porque muitas vezes a mulher que se intitula boa de cama, ela quer usar do sexo já nos primeiros encontros como uma forma de aprisionamento, né, desse objeto amoroso. Então eu vou pra cama porque eu vou mostrar que eu sou boa. Né? A arma que ela tem. Eu vou mostrar que eu sou boa de cama e isso vai, né, de repente segurar esse parceiro. Então, na realidade, não funciona assim. Não é isso? Por quê? Porque um sexo, nos primeiros momentos, você não constituiu ainda uma intimidade. Não é isso? O sexo é algo que você tem que ter intimidade. Porque se não tiver vínculo, se não tiver intimidade, é simplesmente uma troca de prazer, né? E não um ato de amor. Então, não é uma questão de ser no primeiro dia, no segundo, no terceiro, depois de 3 meses. É primeiro a mulher identificar qual é a função. Se ela quiser ir para a cama com a pessoa no primeiro encontro, ela tem que saber por que ela está indo. E não porque o rapaz quis que ela fosse, né? Eu acho que acontece muito isso. Desculpa te interromper, mas ela vai muito pressionada. Porque ele está querendo e as outras meninas vão no primeiro encontro, vão logo de cara. Então, se eu não for, ele vai partir para outra. Inclusive, por exemplo, Ruth, eu vejo muito isso. Pessoas que são cristãs, que estão naquele movimento, eu escolhi esperar, que são pessoas que se permanecem virgem e enfrentam problemas seríssimos. Por quê? Porque hoje, né, essa questão da virgindade, hoje virgindade virou um tabu, não é o sexo mais que virou tabu, é a virgindade que virou tabu. Nós invertemos os valores. Então, moças que se preservam, que escolhem, eu só quero ter, né, uma vida sexual pós-casamento, são taxadas, são recriminadas pelos homens, né, e elas acabam se sentindo inadequadas pela escolha que fazem. Então, eu acho o seguinte, a mulher ela tem que saber fazer o uso do corpo, saber qual é a função do corpo dela e, principalmente, ser responsável pela escolha. Se ela decidir ir para a cama no primeiro encontro, não vai no dia seguinte, depois que o cara não liga, né, que não atende as ligações dela, se sentir usada, porque ela fez a escolha de ir na primeira noite para a cama. Então, o que a mulher precisa é largar de ser vítima e se responsabilizar pelas escolhas, quaisquer que sejam. Né? Jamais fazer nada que seja com o único objetivo de agradar ao outro e atropelando os seus desejos, né? Eu acho que isso que é importante na hora da sexualidade. Eu acho que sexo é algo muito lindo, muito profundo. Eu acredito que o sexo é o encontro mais profundo que pode ter entre um homem e uma mulher para ficar preso unicamente aos desejos de um na relação, seja do homem ou da mulher. Então, o sexo é um encontro muito profundo. Eu acho que hoje, infelizmente, a nossa sociedade, o sexo ficou muito banalizado. Então, é muito normal e comum nos primeiros 20 minutos já partir para essa área. E eu acho que essa área é uma área muito especial. É um encontro muito íntimo, muito profundo para ser banalizado. Então, e principalmente nessa questão de ser banalizado em função do desejo do outro. Não, mas se eu não for para a cama com ele, a fulana foi, a fulana vai, e se eu não for, talvez ele não vai me querer. Então, isso é muito sério. Sexo é algo que é para ser feito com consciência, sabendo exatamente o que você quer e qual é o seu desejo. Então, é por aí, né? Vamos fazer mais um break? Ouvir música e na sequência estamos de volta. Ludovica. Último bloco do programa Ludovica aqui na Rádio Executiva. À altura do campeonato, você, ouvinte, já deve ter conseguido esclarecer algumas dúvidas sobre a conquista. Viviane, conquistada a pessoa, como é que faz para manter? Então, por isso que é importante na hora da conquista a gente não inventar características que não existem em nós, né? Porque se na hora de conquistar você inventa-se um personagem maravilhoso, perfeito, aquele de contos de fadas, como é que você vai manter isso depois? Né? Na hora de manter, você não vai conseguir manter essas características, por quê? Porque não são suas. Você construiu um personagem. E até quando você vai conseguir manter um personagem
que não é você de verdade. E o que vai acontecer? Vai ficar pesado, vai ficar difícil de manter aquilo e vai atrapalhar. Vai chegar um momento que aquilo não vai mais funcionar, não vai ter mais conexão, porque a conexão não existiu de pessoa a pessoa, existiu de personagem a personagem, talvez, que é o que a gente faz muito hoje. E quando a pessoa real surge ali por trás do personagem, aquele vínculo se perde. Então é importante que você use na hora da conquista você mesmo. É claro que na hora da conquista a gente, né, dá aquela melhorada. Impressionar. Né? Pra impressionar. Não é? Aí você dá um Photoshop na sua personalidade. No seu eu. No seu eu, pra dar aquela conquistada. Mas o importante é o quê? Que na hora que passar essa fase, né, a fase do encantamento, da paixão e dessa coisa toda, que a conquista permaneça. Por quê? Porque as características são reais. Então, na hora de manter, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o que a Mara fala também. É claro que você também tem que estar atento ao outro. E ninguém quer conquistar alguém que não te tocou. Então, na hora que surge aquele desejo de conquistar, é porque o outro já te tocou nas características dele. Porque senão, logo quando você começa ali a bater o primeiro papo, não tem nada a ver comigo. Essa é uma questão importante. Quando você entra no terreno da busca de atração, da conquista, você tem que lidar também com a possibilidade de rejeição. Isso, não é, Mara? Como é que se lida com isso? E é um fato que acontece muito hoje, né, Ruth? As pessoas têm um sentimento de rejeição muito grande. E uma das coisas, quando você estava colocando, Thalita, e eu estava aqui pensando, é justamente isso. Às vezes as pessoas não vão para a conquista porque têm medo de serem rejeitadas, não é isso? E elas não entendem que elas estão sendo rejeitadas, não é porque de repente você não é uma opção para aquela pessoa. E às vezes o fato da pessoa não desejar aquela pessoa, ela se sente para ela mesma rejeitada. Então, de repente, o fato, faz de conta ele, por exemplo, né? Eu quero ter um relacionamento. O Daniel, nosso operador. Com o nosso operador. Eu quero ter um relacionamento com ele. E de repente ele não quer, porque de repente eu não sou a pessoa mais adequada para ele. O fato de não ser a pessoa mais adequada para ele não quer dizer que eu não seja uma pessoa adequada. E é essa leitura que as pessoas fazem. Quando o outro me rejeita, é como se eu assumisse a rejeição de mim mesma. Não. A mulher, ela tem que ter a consciência, de repente, ele não me quer, né? Mas eu sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa que tem inúmeras características legais e de repente eu vou encontrar alguém que me aceite, né? Então a gente tem que trabalhar essa polaridade, né? Da rejeição não como sendo a pior pessoa do mundo, ou como uma pessoa que não serve, como uma pessoa que está sendo descartável. Ninguém é para todo mundo, a gente é para algumas pessoas. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Então, às vezes, quando a pessoa vai e a pessoa não quer, né? Quando, por exemplo, termina um relacionamento e o cara fala, olha, você é a pessoa maravilhosa, você é uma pessoa maravilhosa pra casar. Aquela história, Mara, o problema não é você, o problema sou eu, né? E aí a mulher eu não estou preparada. Eu não estou preparada. A gente conhece esse discurso, né? Então, a mulher acaba se sentindo profundamente inadequada. Então, nós temos que mudar essa visão. Nada de ir pra casa vestir pijama. Não, de repente não é pra ele, mas de repente vai ser pro João, pro Roberto, pro Henrique, né? A gente vai achar. Ou até veste o pijama só por uma noite e tal, toma faz sorvete, aquele brigadeiro, faz aquele sorvete ou aquele brigadeiro. E no outro dia, vambora, que existem várias pessoas por aí, vamos ser felizes, né? Agora, uma coisa que a Viviane estava falando e que eu acho extremamente importante é o seguinte, é não ter aquela concepção do amor idealizado. Eu acredito que a conquista, ela tenha que existir, mas a vida, a rotina, ela bate todo dia. São as contas a pagar, questão do desemprego, noite sem dormir, filho chorando à noite, não é isso? As contas batendo na porta. Então, nós temos que estar preparados também para exercitar essa conquista diante de uma vida real. Porque, na realidade, a vida amorosa não é um conto de fadas, né? Então, é aquela velha história. Quando tá namorando, né? Tá no banco do jardim, fala, o que é aquilo, meu amor? Aquilo é a lua, meu bem. A lua que ilumina os nossos corações. Depois de 10 anos de casado, fala, meu bem, o que é aquilo? Você não tá vendo, não, mulher burra, que aquilo é a lua? Então, é o seguinte, é difícil manter essa qualidade, né? Da conquista, permanentemente. E é nessa hora que mais precisa da conquista. Isso. Então, assim, a gente tem que estar preparado para viver nesse universo real, sem perder de vista que relacionamento, eu falo que é igual uma planta. Por isso que tem que escolher bem o terreno, escolher a semente, semear, plantar e regar. Porque sem rega
não tem nenhuma planta que sobreviva. E a conquista, ela acaba funcionando como essa regra que a gente tem que fazer diariamente. Se a gente pudesse falar em alguns fatores que atrapalham esse processo da conquista, o ciúme seria um deles, Viviane? Demais. Ciúme é algo que eu falo que ciúme é repelente do outro, né? Aquela pessoa que é extremamente ciumenta, ela é extremamente insegura, né? Por trás. E isso atrapalha totalmente um relacionamento a se construir de uma forma saudável. Um relacionamento que é construído e com base em cima do ciúme é um relacionamento que está fadado ao fracasso. Porque realmente o ciúme é uma característica que mais cedo ou mais tarde ela vai detonar com o relacionamento. O ciúme... E é um fator, né, Viviane, que tem afastado muitos relacionamentos. Sim. Como as pessoas estão muito carentes, elas começam a estabelecer uma relação de apropriação do outro, não é de convivência. É como se o outro fosse um objeto meu. E como é um objeto meu, eu tenho que cercar ele de todos os lados para garantir esse controle. Num mundo livre como o nosso, com comunicação fluida, o amor, ele também tem que ser um amor líquido. Ou seja, permear essas nuances que a gente vem e principalmente se instalar na segurança e na autoconfiança e não no controle. E essa ideia de que ciúme é algo normal, natural, tá errado. Ciúme é sinal de insegurança e isso tem que ser olhado e tem que ser trabalhado. E aqueles sinais que a pessoa tá dando e a gente não tá querendo enxergar? Não, comigo vai ser diferente. Ele sempre foi um cara mulherengo, mas comigo vai ser diferente. Ele sempre foi um cara perdulário, mas agora ele mudou. Como é que a mulher encara? O mesmo homem, né, encara essa situação de que a pessoa é a pessoa e provavelmente ela não vai mudar. Você já ouviu? Isso, gente, é muito antigo, que fala que o amor é cego. Não é isso? O amor é cego e muitas vezes ele se torna até cego para poder existir. E aí no decorrer da relação, você começa a ver com a vista meio nublada, e aí você vai tendo que começar a usar óculos, não é isso? E muitas vezes usar um óculos, enxergar a realidade é doloroso. E muitas vezes, para manter uma relação, às vezes o que a mulher faz? Ela acredita, né, na possibilidade de mudança daquele outro, ela não quer enxergar, porque ela quer garantir aquela relação. Então ela permanece cega, sem querer colocar o óculos para perpetuar a relação. E é muito interessante isso. Por quê? Porque a mulher, diferente do homem, ela acredita que o amor vai mudar. Nossa, eu amo tanto, eu quero tanto esse relacionamento, que o amor vai ser capaz de transformar esse outro. Então por isso que desde o início a gente tem que ter muito cuidado com as escolhas. Porque a gente não muda o outro. A gente mal dá conta de mudar a si mesmo, com o que dizer mudar o outro. Então a mulher, ela tem que ter clara evidência, tá com os olhos abertos. Por quê? Porque senão ela vai entrar numa situação que ela vai usar anos e anos da vida dela acreditando que ela vai transformar aquela pessoa, né? Então assim, a convivência, ela muda, ela amadurece, mas características que são características de personalidade, essas elas não mudam, né? Essas elas não mudam. Então, a gente tem que estar mais atenta, mais esperta, porque a mulher, ela pensa com o coração, ela não pensa com o cérebro. E a gente precisa ser mais pragmática nas relações e saber o seguinte: ele tem essa característica, então eu tenho que verificar se essa característica está dentro do rol de valores que eu estabeleci. Eu vou até fazer uma sugestão, Puth, de publicar no site da Ludovica depois as terminologias dos homens, para que as mulheres consigam identificar os tipos de homens. Isso vai ser interessante. Guia, né, Ruth? Muito guia, vou mandar um guia para vocês. Pra gente encerrar, que nosso tempo já tá acabando, a todo momento a gente tá falando dessa conquista sempre no amor, no relacionamento, com o outro, conjugal, enfim. Mas é tão bonito a pessoa ser cativante, às vezes ela cativa o respeito do outro, a admiração no ambiente de trabalho. Vamos fazer umas dicas finais então para a pessoa que está nos ouvindo, tentar ser mais cativante e tornar a vida mais leve? Vou dar aqui 5 dicas. Primeiro é você ser espontâneo. A espontaneidade, ela abre muitas portas. Segundo é não querer ser quem você não é. Terceiro, acreditar que as pessoas todas têm problemas, que o príncipe, ele não existe. Não é isso? Ele não existe. Então, trabalhar no real. Quarto, é acreditar na possibilidade do amor, porque as pessoas hoje desacreditam que elas possam vir a ter relacionamentos legais, saudáveis, né, cheio de carinho e romantismo. É acreditar que o amor é possível. E a última dica, o que é? É estabelecer uma relação com o outro de reciprocidade.
entregar para o outro tudo aquilo que eu quero receber. Eu acho que são dicas assim fundamentais. Eu acredito que algo que é muito importante, como eu vim falando, é essa questão do se conhecer. Eu acredito que para estar com o outro e para se manter nesse processo de conquista, eu preciso saber quem eu sou. Então eu acredito, sabendo quem eu sou, eu vou ter um olhar melhor para me manter no processo de conquista com o outro. Segundo, eu acredito que a questão da autoestima. Eu acho que a gente precisa muito desenvolver a autovalorização. Por quê? Porque quando eu me valorizo, eu me amo, eu me respeito, eu acabo sendo assim com aqueles que estão à minha volta também. Eu acho que isso é essencial, é eu me conhecer, eu me valorizar, eu me respeitar. Aí você parte de um processo de se encher para depois derramar. E aí, estando cheio, você começa a derramar. E aí é a hora de olhar para o outro como um ser inteiro e um ser real. Aí é hora de enxergar a pessoa que está à sua frente, é hora de ver o que é real, de unir a parte emocional com a parte racional, que eu acho que isso é muito importante, principalmente no começo, quando a gente está ali naquela paixão. Então, não deixar de lado o racional, ter aquele olhar completo e aprender a nunca perder, isso é importantíssimo, o reconhecimento. Todo ser humano tem uma necessidade extrema de reconhecimento. Então, se você quer conquistar alguém, reconheça o outro nas qualidades que ele apresenta. Porque se ele se sentir reconhecido, ele se sente valorizado e amado. E aí a conquista vai longe. Viu só, Thalita? Aprendeu? Nossa, vou sair conquistando todo mundo agora, Ruth. Mara, Viviane, Ruth, muito obrigada por terem vindo por essa noite tão especial. Mara, obrigada, até a próxima, um beijo. Obrigada, Thalita, obrigada, Ruth. Obrigada para vocês, um grande abraço e até o próximo. Obrigada, meninas, boa noite. Boa noite, meninas, e nós vamos ficando por aqui com mais o programa Ludovica. Semana que vem nós estamos de volta. A você, o meu muito obrigado por a sua companhia. Uma excelente semana para você. Um beijo, tchau. Ludovica, conteúdo que inspira. Executiva FM.